E estamos começando mais um TheCast, um podcast que chegou para destravar a sua vida, destravar a sua história. E mais uma vez estamos aqui com um convidado, dessa vez um convidado que eu conheci, como a maioria das vezes, pessoalmente aqui e agora, mas é uma grata surpresa, considerando que eu já conhecia pelas redes sociais. Está aqui comigo Eduardo Calaça, ele que é treinador, esse eu vou fazer questão de ler parte do currículo dele. Professor, treinador de líderes, comunicador social pela UFAL, com MBA em Marketing e Inovação, como também outro MBA em Marketing e Novas Tecnologias, e mestrado, tem um mestrado em Administração e Estudos de Negócios, e também empreendedor com a sua escola digital Positivo EAD. Então, mas mais do que isso, um novo amigo que a gente está trazendo aqui para bater um papo com a gente. Bem-vindo, Eduardo, ao nosso TheCast. Obrigado, obrigado. Na verdade, eu que agradeço pelo espaço que está sendo aberto. É muito salutar ter esses ambientes para que a gente possa trocar ideias, conhecer pessoas novas e, principalmente, criar um novo movimento de transformação. Então, é muito interessante, é muito bom. E espero voltar mais vezes aqui, viu? Cara, existe um troço chamado afinidade, né? Que a gente encontra na história da humanidade e é normal que exista. Pelo conteúdo e pela um item que nos une, digamos assim, entre outros, que é o comunicador, né? Você gosta de comunicação, inclusive um estudioso do assunto, tem feito já um trabalho ao longo da sua jornada, então isso fortalece mais ainda a possibilidade de você voltar aqui ao TheCast, né? Aliás, de você voltar ao TheCast e eu ir ao seu podcast. Vamos que embora. logo. Mas, Eduardo, me fala uma coisa. Você tem sido um entusiasta de um assunto que eu julgo muito importante, que é a liderança. O ser humano exerce uma liderança em todos os momentos. Em parte dele que merece destaque é no ambiente de trabalho. Mas o pai, com a sua família, é um líder. Na igreja existem os líderes, seja que igreja for. Nos movimentos educacionais, escola tem sempre o líder. Enfim, é um papel importantíssimo, né, de alguém no meio da sociedade. O que te fez, o que te deu essa ideia de seguir esse caminho, de tanto exercer a sua liderança, como fortalecer e treinar novos líderes? De onde surgiu isso? Rapaz, na verdade foi necessidade. Eu sempre fui um pouco à frente do meu grupo de amigos. Boa. E por isso eu era muito rotulado. Porque eu abria mão, por exemplo, de jogar futebol na rua para poder estudar, para poder trabalhar, para poder construir, para fazer algo diferente. Boa. Eu nunca me sentia à vontade fazendo o mesmo que os outros. Então, eu terminei buscando um protagonismo. E com muito estudo, com muito esforço, com muito trabalho, e eu costumo dizer até com suor, Boa. Sangue e lágrimas, a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje. Claro que muitas pessoas chegaram junto, muitas pessoas nos ajudaram, e por isso eu sou muito grato. Porque uma das principais características e uma das essências de um líder de sucesso é ele ter a humildade, olhar para trás, reconhecer suas origens e, principalmente, reconhecer e agradecer as pessoas que levaram ele até lá, que ajudaram ele a seguir aquele caminho. Muito bom. Então, na tua jornada, você acabou de frisar, você teve algumas pessoas, né? E falando do início, se a gente fizer aqui uma linha do tempo e a gente for analisando assim a evolução, né? E obviamente a gente ainda tem muito o que aprender, né? Você é um cara muito jovem, então ainda tem uma jornada. Eu com 50 ainda me incluo nessa, né? Então temos muito o que aprender, mas vamos lá, do que aprendemos para chegarmos até aqui. Logo no início da tua decisão em o que fazer na vida, né? Todo ser humano larga e vai escolher um trabalho, escolher uma carreira, seguir um caminho. Quais foram os seus primeiros passos em qual carreira? Rapaz, para eu ganhar meu primeiro troco, meu primeiro trocado, eu tive que descarregar caminhão de gelo. Então, opa, rapaz. Descarregar caminhão de gelo. Enquanto os meus amigos, o pessoal que tinha uma condição financeira um pouco melhor, estava se divertindo nas festas, nos festivais, que tinham... Esperando o gelo chegar para tomar com uísque. Olha, se vocês tomaram cerveja gelada e uísque com gelo, eu sou um dos responsáveis, viu? Nos festivais de verão lá da Barra de São Miguel e da Praia do Francês. Então, eu descarregava os caminhões de gelo. E quando o serviço acabava, eu ficava esperando o dono do bar chegar para que eu pudesse também servir as pessoas. Então foi assim que começou a minha trajetória, foi assim que começou a minha história. De lá para cá, fui estagiário da Secretaria Municipal de Turismo, trabalhei na Aerópia Operadora, fui gestor, coordenador de eventos da Aeroturismo.
Boa. Tem uma pessoa fantástica que carrego comigo, que é uma referência muito forte durante todas as minhas atividades, todas as minhas ações, que é a Larissa Borsato. Larissa, Boa. não esqueço de você não, viu? Olha aí, que resiste, que não resiste esqueço bom. nunca de você. Então, assim, do Edu, como as pessoas me chamavam, Edu, eu me tornei o Eduardo Calaça, né? Fui policial militar. Caramba! Massa. Fui policial militar. Fui gestor da Caixa Econômica durante 12 anos, porém continuo na Caixa Econômica. Hoje já fazem 15 anos. E teve um momento que eu decidi virar a chave na minha vida. Foi um momento que eu precisei olhar para trás e começar a refletir sobre as minhas decisões. Apesar de ocupar uma função de liderança, que é executivo do banco, o meio ele termina por lhe cegar. Porque são muitas oportunidades, são muitos acessos que você passa a ter. Sim. Isso, às vezes, passa a não ser saudável. E a gente só percebe isso a partir do momento que a gente sofre um trauma. Quando alguma coisa acontece. Na vida sempre é assim. Você tem uma jornada e o que a gente chama de normalidade vai acontecendo. E essa normalidade, sem a gente às vezes perceber, leva à famosa zona de conforto, né? Mesmo tendo trabalho, suor e tal, mas você meio que fica ali estável e tal. E é preciso ou não, mas às vezes acontece algo relevante de alguma forma acontecer. Eu tombo, às vezes, alguma coisa que marca e a partir daí meio que você zera o cronômetro e segue. É nessa linha que você quis falar? Alguma coisa aconteceu com o Eduardo Calaça? Aconteceu. Que marcou e que... Aconteceu. Eu me tornei o gestor da Caixa Econômica, né? Executivo da Caixa Econômica. E aí, logo em seguida, eu incomodado com essa situação de estabilidade, fui buscando novos caminhos, novos horizontes dentro da própria empresa. Certo. E me tornei instrutor da Universidade Corporativa da Caixa, que é a maior universidade corporativa da América Latina. Destaque total. Eu conheço, inclusive. É um trabalho sensacional. Isso. E aí a gente passou a treinar os superintendentes, os diretores, mas ainda assim eu sentia falta de algo. Só que eu não conseguia entender ou descobrir o quê. Tá. Em um belo dia 4 de novembro... Anota aí. Boa. Eu sou 4 de novembro 2018. 2018. Iniciei minha rotina de trabalho e, de repente, escutei a informação de que a agência que eu trabalhava tinha sido invadida. Caramba. Isso. Minha agência foi invadida por seis bandidos. E fizeram todos os clientes de refém e buscavam quem? O gerente. O gerente geral. Caramba, velho. Que era eu na época. Adrenalina, né? Isso. Então, no início, eu não acreditei. Eu disse, não é possível. 9h30 da manhã. Mas foi possível sim, não tem horário. Bandido não escolhe horário. Muito horário, não, né? Não escolhe horário, não escolhe local. Eles identificam somente a oportunidade. Então, fui refém, sofri bastante, apanhei, levei coronhada, várias ameaças de morte. E minha filha tinha nascido há pouco tempo. Caramba. Então, a única coisa que me vinha em mente era a minha filha, a Letícia, que hoje tem 9 anos. Né? E naquele momento, muita coisa passou na minha cabeça. Eduardo, é um momento assim... É meio que 1 minuto vale, sei lá, 1000 segundos, né? 1 minuto não tem... Você não consegue estimar. Você não consegue estimar. 1 minuto ele se torna muito tempo diante do sofrimento, da situação que você está passando. E eu passei exatos 43 minutos com eles. 43 minutos. Cara, quase 1 hora. Isso, com grito, com espancamento, crianças chorando, mulheres gritando dentro da agência. E ninguém chegou para nos socorrer. Entendi. E aí, passado esse trauma, veio um susto ainda maior. Foi quando a gente percebeu que o local que a gente estava trabalhando, apesar de existir normas e diretrizes que falavam quais os caminhos que deveriam ser seguidos nessas situações, as coisas não aconteceram. Então, eu me vi órfão de líderes. Entendi. Eu me vi órfão de referências, de pessoas que poderiam fazer algo por mim, pelo meu time. Pessoas que estavam numa posição hierárquica maior do que eu. Entendi. E foi aí que eu descobri o leão que tinha em mim. Entendi. Porque eu tinha que defender o meu time, eu tinha que ajudá-los, eu tinha que transferi-los, eu tinha que marcar consulta porque eu me predispus a fazer isso. Sim. Eu acompanho pessoas até hoje, porque
Eu entendo o trauma que eles passaram. Imagina. Mas isso nunca aconteceu. Você entende, não é na teoria, você entende na prática, né? Porque existe, eu sempre falo isso, duas coisas que andam juntas e uma não elimina a outra, porém, aqui eu dou mais destaque é a prática. Porque tudo que você só aprende de ouvir falar, de ler e tal, óbvio que tem o seu efeito, não tira o valor, mas na prática é outra coisa. Isso. Meu irmão, você está numa agência, você está num ambiente, daqui a pouco você saber que está sob ameaça direta, você ouvindo, e a arma é uma pressão. Eu não vou nem contar, mas longe disso, eu só chegando em casa, tinha uma quadrilha dentro da minha casa. Eu cheguei, elas estavam dentro, levando tudo. Nossa. E quando eu botei a cara, que eu abri a porta, eu vi os movimentos e vi a casa destroçada. Os caras levaram toda, assim, tudo que tinha de mais valor, porque isso era numa noite de Natal. Imagina eu saindo da ceia, depois de troca de presentes, feliz e tal. Esse foi o seu presente? Esse foi o meu presente. Quando eu chego, tinha lá uma quadrilha levando tudo, assim. E quando eu digo levando tudo, a minha dor não foi o material. Óbvio que me fez falta até, porque ele levou muita coisa. Mas é o trauma de você ver suas coisas, a sua invasão ali. E eu estou dizendo isso para dizer, eu não me presenciei, eu apenas ouvi os caras dentro. E voltei, dei ré no carro. E a mulher estava com a criança, ela voltou para o carro, a gente saiu às pressas e eles deram tempo dele sair pelos fundos, porque era uma casa que tinha uma saída numa grota que era um condomínio fechado e a casa ficava de fundo para uma grota. E os caras fizeram uma trilha, foi um negócio planejado mesmo, bem elaborado. Os caras fizeram para chegar onde eles chegaram. Enfim, e foi um trauma. Imagine Eduardo Calaça com o seu time, com a sua equipe, todos eles ali, chega 6 caras em pressão em 46 minutos. O meu susto não durou 30 segundos. Quando eu botei a cara, voltei. Imagine você. Então, Eduardo, nessa hora, depois de tudo isso, você sentiu a pressão e disse, espera aí, eu vou, como você bem colocou, despertar esse leão no sentido de assim, vou agir. Eu vou agir. Alguém precisa cuidar do time. Alguém precisava dar atenção a cada um deles. E esse era um papel meu. Cuidei de tudo, fiz a minha parte. Só que chegou um momento que eu também senti a necessidade de ser acolhido por alguém. Sim. E a empresa ela não tinha isso. E aí foi aí que eu percebi a necessidade que nós tínhamos de formar líderes por excelência, líderes de impacto, ou seja, líderes que pudessem impactar positivamente a vida dos outros, porque a vida não é só metas, a vida não é somente objetivos profissionais, não são objetivos financeiros. Eu não quero apenas ter, eu quero ser sempre a melhor pessoa para o outro. E o resto é resultado, é consequência daquilo que nós plantamos na atualidade. Boa. Eu ouvi uma frase muito interessante, do Carlos Jorge. Boa. Carlos Jorge, embaixador. Ele falando o seguinte, quem quer, corre atrás. Então, se eu queria transformar aquele ambiente, eu precisava correr atrás. Eu precisava fazer diferente. E me tornei referência naquilo que eu me propus. Boa. Porque eles, o meu time, o time das outras unidades, enxergaram em mim a liderança e a força que eles precisavam ter naquele momento. Top. Muito bom. Foi aí que eu consegui tirar o lado positivo daquele trauma. E foi aí que eu percebi que fora dessa função, desse cargo, né? Dessa placa que colocaram na minha mesa, do título, né? Isso, eu poderia ser alguém maior ou melhor. Sim, perfeito. Entendeu? Perfeito. E foi isso que aconteceu. Passaram-se 12 anos, passei 12 anos como gestor dentro da Caixa Econômica e decidi incorporar. Fui afastado, na verdade eu precisei ser afastado porque eu tive problemas sérios de saúde, certo. Fruto do próprio assalto, e fui incorporado. Hoje não sou gestor da Caixa, mas continuo exercendo a minha liderança pela referência que eu criei durante a trajetória construída por 12 anos. Então você exerce essa atividade corporativamente dentro da própria Caixa. Sim, exerço. E aí você hoje também resolve passar, digamos assim, pós-muro, né? Assim, fora da Caixa também, fazendo esse trabalho. E você tem uma ideia de uma escola digital, sim, né? Essa sim, escola sim. digital, o foco é para capacitar, treinar essa liderança, e você deu um título de alto impacto. Isso, liderança de impacto. De impacto, aliás. A que se deve? Porque liderança maravilha, e aí sim, você já até deu um spoiler muito bom do porquê,
E de impacto, por quê? Quando nós falamos em liderança de impacto, eu acredito que quando eu impacto a vida de alguém, eu começo a gerar transformação. E hoje nós temos a necessidade muito grande de transformar pessoas e ambientes de negócios. Quem foi que disse, por exemplo, que um líder tem que ser sério, sisudo, cara amarrada? Não existe um padrão de líder. O líder, ele tem a flexibilidade de se adequar ao ambiente e às pessoas que estão no entorno dele. Esse é o papel dele. Para isso, ele precisa desenvolver algumas habilidades que são essenciais. Um exemplo, a comunicação, a gestão de conflitos, a mediação de interesses, o fomento à inovação, o fomento às novas tecnologias e às mídias digitais. Se você não desenvolve essas habilidades, você não se transforma e não transforma o outro. Consequentemente, essa escassez de novidades, de inovação, de movimento, termina refletindo no nível das entregas do seu negócio. Muito bom. Eduardo, como desafio da liderança, e muitas coisas vêm a favor, né, em pró, que favorecem, que ajudam, e outras coisas dificultam, eu penso assim, essa indiferença, que muitas vezes, essa busca incessante pelo ter, ao invés do ser, né, em detrimento do ser. E nós temos um item que ele é relevante hoje como um elemento, não vou nem dizer mais novo, porque faz alguns dias que ele está, que é a tecnologia. As redes sociais, todas essas plataformas, tudo. E você é um cara conectado, tanto que tem uma escola, eu perguntei a você, onde é que ela fica? Você fica no digital. Fica na nuvem, fica na nuvem. E eu gostei de ouvir isso. Me fale como você encara e você distingue a questão de você ser um líder de impacto e estar dentro do digital. O digital, ele mais favorece do que desfavorece. Como um líder pode incorporar esse lado humano, sensível, escutativo, de emoção, de afetividade, usando o digital? É muito boa essa sua colocação, essa sua pergunta. Porque nós passamos por um momento, na verdade, nós vivemos um momento de transformação digital. O que aconteceu hoje, o que era inovação hoje, provavelmente amanhã vai deixar de ser. Então, todo líder, ele precisa estar muito antenado nessas nuances, nesses movimentos. O digital, ele veio para ajudar, desde que você saiba utilizar bem as ferramentas. Só para você ter ideia, o Instagram, por exemplo, o Facebook, são plataformas que reúnem uma série de mídias, faz uma conversão, uma convergência de mídias. Então você lá tem rádio, você tem vídeo, você consegue aplicar imagens, você consegue despertar sensações, despertar desejos que talvez através de uma conversa simples você não consiga. Então o digital, ele vem para contribuir para o alcance das informações e também para o treinamento. Nós estamos aqui, por exemplo, em um ambiente digital. Sim. Estamos navegando, estamos alcançando um público que talvez a gente não consiga nem mensurar. Sim. Então, assim, é muito importante o líder estar preparado e também fomentar, junto aos seus liderados, a inclusão deles nesses sistemas digitais. Porque hoje a maioria das empresas, elas buscam, através da inteligência artificial, criar ferramentas ou agrupar ferramentas que permitam aumentar o controle e a eficiência dos processos. E se você não está antenado nessas perspectivas, você entra para o rol dos 90% dos líderes que não conseguem se estabelecer durante o período de pelo menos 2 anos. Você perde o seu cargo, você deixa de ser uma pessoa de destaque dentro da organização que você está trabalhando. Caramba, o índice é tão alto assim? Sim. Boa, sim. A maior parte dos líderes, eles estão desconectados. Não é ponto com, é ponto fora. É ponto fora. Por quê? São muitas variáveis. Eu costumo dizer que o exercício da liderança exige muita sensibilidade do líder e um poder extremo de percepção. Por quê? A partir do momento que você consegue perceber o ambiente que você está, você consegue, por exemplo, antecipar ou prevenir conflitos. Você consegue estabelecer uma comunicação mais efetiva com o seu colaborador. E quando você não tem essa sensibilidade, as coisas tendem a não acontecer. Não adianta você ter o maior e melhor currículo formado em Harvard, por exemplo, e não saber se comunicar, não saber
utilizar os canais de comunicação, como os meios digitais, para chegar no seu público final. Lembrem-se, você que é líder, você lidera um time. E você faz parte desse time que trabalha, busca satisfazer necessidades e desejos de um público ainda maior. Então, se você não tem uma relação clara, aberta, objetiva e efetiva com o seu time, certamente seu time não vai ter uma relação clara, aberta, efetiva e de resultados com o seu cliente final. Grande verdade. A minha pergunta, Eduardo, a geração atual, a geração jovem, essa que está chegando aí, e eu faço uma reflexão sempre muito profunda, porque eu venho de uma geração assim, eu meio que estou no meio de uma mudança mesmo aqui. Eu pego a geração, vamos lá, a geração mais antiga mesmo, assim, a galera mais raízes, tipo os nossos pais, os meus pais, e venho aqui para uma geração tipo meu filho de 13 anos. Então eu convivo com uma pessoa de 75 e uma de 13. Você pega aqui esse raio, cara, é uma coisa impressionante. Mas vamos lá. Você é um cara que também liderou e lidera vários tipos de pessoas. Como é que você encara o desafio da postura de um líder com a mentalidade? E olha que a gente, vamos dizer assim, nós aqui já temos uma mentalidade mais aberta, mais acessível, desonerada de muitos preconceitos, de algumas coisas, com tantas mudanças que nós temos tido. Mas como é que você encara o desafio de liderar essa geração que está chegando com uma mentalidade ainda mais fluida? Aí, que segredo, que tipo de impacto nós, que já estamos atuando no mercado, podemos ter para atrair essa geração nova, nós quanto líderes? Eu costumo dizer que gente nova é oxigênio. E sem oxigênio a gente não sobrevive. Então, quanto mais gente nova tiver, e não falo só nova em idade, mas nova na maneira de pensar, quanto mais diversificada for o seu time, a sua equipe, mais rico será o seu trabalho e maiores serão as entregas. Eu acredito também que essa nova geração veio para dar um sacode na gente. Muito bom, cara. Porque o que acontece? Eles não querem apenas trabalhar. Eles querem trabalhar e ser feliz. Eles querem curtir a vida, eles querem ter bons momentos, porém, sem esquecer as responsabilidades que eles possuem. Hoje, essa nova turma, né, eles chegaram para revolucionar, eles vieram para dizer, epa, trabalhar é bom, mas viver é muito melhor. Mas para você chegar a esse nível de autoconsciência, você precisa estar muito maduro. Você precisa se desenvolver como pessoa. Você precisa ter clareza de objetivos. Coisa que muita gente não tem. Não tem ainda. E não, exatamente. Não tinha e não tem. Eu gostei muito, eu já estou até fazendo um spoilerzinho do corte, né? Vai ser um corte assim, do oxigênio. Vai ficar um corte fantástico. Olha só. Tô dando a dica aqui de quem vai cortar. E com certeza vai explodir aí. Vamos embora. Mas é uma verdade, cara. E você me fez lembrar aqui um exemplo quentinho, um exemplo de hoje. Vamos lá, eu tenho 50 anos. Eu sou da geração em que o cara tinha que se acordar às 5 da manhã, cair em campo e meio que sinônimo de trabalho era você estar conectado 20, 17, 18 horas por dia, como eu já fiquei, né? Então, aí hoje, vou falar isso como um bom exemplo e com toda a leveza que a gente poderia, que temos, comparando com o passado. Eu não vim cedo hoje para cá, porque eu fui ao aeroporto de madrugada e acordei mais tarde. A propósito, porque eu passei a noite sem dormir. Cheguei em casa às 3h40, o voo chegou, enfim. E aí eu fiquei até mais tarde na cama e fui malhar às 10h30 da manhã. Coisa que no passado, você ir na academia no horário comercial era meio que um crime, assim. Você se sente meio que... É meio que você tá roubando, se cobra, né? O que eu tô fazendo comigo? E tal, né? E é meio que assim que você tá roubando. E lá eu fiquei... Às vezes eu não quero nem levar o celular, porque eu digo, não vou trabalhar. Mas é meio difícil, porque eu fico só pensando no trabalho e tal. Aí eu tô lá... Aí falo com o Eduardo, seu xará, que trabalha aqui com a gente, ele hoje faz parte do time. E normalmente, combinado e tudo mais, ele só veio no segundo horário. E aí ele dizia assim, já tô aqui na academia. Mandou uma foto. E eu mandei outra para ele. E depois fiquei pensando, você me fez lembrar esse caramba, que modernidade. Que coisa boa, né? O cara de 26 com um de 50...
E aí 10h30 da manhã, entendeu? Assim, e isso, você encarar isso como natural, como normal, e como você bem colocou, sem deixar de lado as responsabilidades, porque isso está na pauta, beleza, mas de encarar como normal. Porque o líder do passado, eu mesmo, hoje é outra mentalidade. Isso no passado jamais acontecia. Meu amigo, acaba 10 horas da manhã na academia, é um preguiçoso, é um irresponsável. E não é, entendeu? Só que essa é, como você falou, a juventude que está chegando, ela vem com essa pegada de revolucionar, eu gostei da palavra oxigenar, né, o oxigênio, inclusive para nós. Isso é. Que ou a gente se muda, ou se muda, irmão. E vai se mudar para onde? Vai para outra vida? Quem vai querer? Quem vai querer? Cheio Exato. de vício. Cheio de vício. E quem vai querer... Porque é o seguinte, hoje a coisa inverteu. Quem empurra o processo é o liderado, não é o líder mais não. É sala de aula. Eu sou professor também, e já foi a época de que o professor metia a mão na mesa, todo mundo calava e pronto. O professor era aquela autoridade que... Hoje o professor é ali um facilitador, um mediador, o aluno é quem manda na sala. Acabaram-se os tablados. Acabaram-se os tablados. Exatamente, né? acabaram-se os tablados. Isso que você falou é muito, muito interessante. Eu lembro que eu sempre falei nos meus times que eu não sou, nunca fui, na verdade, líder de ponto. Gestor de ponto. Rapaz, eu já fui líder de ponto carrasco. De ficar na porta esperando o cara chegar. É para chegar de 8 até 8h10. Chegou depois, eu tirava o cartão da chapeira. Olha que coisa. E colocava na gaveta para ficar esperando. Quem chegou atrasado... você. Exatamente. Mas eu fico feliz em falar isso, mas falar e vendo toda essa evolução. Não é? Da rigidez do ponto e tal. Hoje o que é que se espera? Comprometimento, responsabilidade, resultado, entregas. Isso. Porque, meu amigo, você pode ir para academia 10 horas. Se você conseguir entregar o que está sendo previsto, o combinado, meu amigo, vá 10 horas, vá ao meio-dia, vá o que for. E no passado, não. É meio que... E olha o prejuízo que se tinha. Porque o cara chegava, muitas vezes, de 8 horas certinho, mas ele ficava ali zanzando. O resultado não acontecia. Né? Ficava fazendo cera e tal. Não se media pelo resultado, se media pela presença. Exatamente. É isso, Eduardo? Exatamente. Então, o impacto. Hoje você, como treinador, você treina líderes, né? Você pega uma turma de líderes cabeça dura, os cinquentões lá que quer todo mundo batendo ponto. Como é que você faz? Na verdade, nesse caso, a gente precisa utilizar técnicas de coach, tá? Técnicas de autorreflexão. E, na verdade, não é como eu faço, como você bem falou. É como eles vão reconhecer que como eles têm que fazer, isso, né? Como eles precisam fazer para poder chegar no resultado. Eles precisam identificar, eles precisam sentir que uma virada de chave vai proporcionar a cada um deles um índice maior de entregas e uma tranquilidade também maior no que se refere às ações, às atitudes, às atividades. Entendeu? Então, não sou eu que vou fazer. Boa. Eu vou conduzir. Olha a mentalidade. Isso aí já é um denominador muito positivo. Não sou eu que vou fazer. É porque, na verdade, hoje em dia, os problemas eles estão sendo resolvidos muito pela própria pessoa. Isso. Não é? Não tem mais aquele médico, o cara conscientiza, e aí você falou aí uma atividade que eu respeito muito e quando bem feita tem um resultado extremamente positivo. Não, tá frio, pô. Pode subir, bota para 23. O extremamente positivo que é o coach, né? O coach, ele dá essa orientação e o coach, né, verdadeiro, ele aquela história, ele joga a bola e diz assim, ó, tu tem aí ela no teu pé e tu tá vendo aí a trave, tu tá vendo aí o campo. Agora sim, você vai orientar pro cara ele mesmo fazer a jogada. Exatamente. Né? E sair do problema. Exatamente. Então, pro cara lá, para o líder que tá ainda engessado, o seu trabalho é de quebrar os modelos mentais que eles possuem. Boa. Porque na maioria das vezes, os modelos mentais que foram construídos, eles são recheados de preconceitos, de estereótipos, visões deturpadas da realidade. E aí o nosso trabalho é permitir, estimular que esses líderes, né, que esse grupo, eles consigam enxergar como está defasado a forma deles liderarem, certo? E é como você falou, a resposta não vai estar no outro, vai estar sempre em mim. Porque eu sou líder de mim mesmo e sou eu responsável pelas decisões que eu tomei. Quando eu falei para você, por exemplo, que
o episódio do assalto me fez refletir e as consequências me fizeram enxergar um lado positivo. Foi difícil, foi doloroso, mas eu consegui enxergar um lado positivo de tudo isso. Mas no final, eu percebi que o responsável por tudo foi eu. Porque foi eu que quis estar naquele momento, naquela agência naquele momento, foi eu que quis ocupar aquela função naquele momento. E aí é quando a gente percebe quando, às vezes, a nossa estratégia está falha. Porque um resultado efetivo não significa trabalhar muito, se acordar às 5 da manhã, como você mencionou. Um resultado efetivo significa que é o desenrolar de uma melhor estratégia. Tem alguns palestrantes que falam o seguinte: 5 da manhã você precisa estar de pé, tomar um banho frio e não sei para onde, chegar às 10 horas da noite. Pessoal, o corpo precisa descansar. A mente precisa descansar. Nós só produzimos se o corpo e a mente estiverem em perfeita harmonia. E não vai ser a intensidade do seu trabalho que vai definir o resultado que vai ser ter. Verdade. Que você vai ter. Mas sim a estratégia que você desenhar para alcançar aquele resultado. As pessoas que você vai estar reunindo para contribuir com aquele negócio. É verdade. Então, assim, o sinônimo de acordar cedo e trabalhar muito não é sinônimo de riqueza ou de resultado imediato, nem tão pouco de resultado. Pode até acontecer, até porque se fosse assim, quem é trabalho braçal, estariam todos, né, em posição de liderança e às vezes milionários. Exatamente. Não é o caso. E aí eu, particularmente, e vejo como você olha também assim, apenas direcionando meu pensamento para opções de vida. Cada um faz a sua. Né? E, assim, essa questão de ser respeitado os limites do corpo e cuidar da mente é sine qua non. Ou você faz isso ou você está frito. Não tem para onde cuidar. Eu, ultimamente, particularmente, me adaptei e tem sido bom. Eu acordo, e não é porque Joel J mandou, eu até sigo ele, gosto dele, mas não é porque ele... Mas eu acordo sim que tomo banho gelado. Mas por opção. E aí também durmo melhor. Eu quando deito para dormir, porque às vezes meu sono não tinha muita qualidade, hoje eu tenho uma qualidade de sono melhor e tal, enfim. Mas concordo contigo, isso não é regra. Eu não acho que nada que vire receita de bolo... Eu acho que nem o bolo está sendo mais assim, porque é tanta receita, né? O bolo tem um bolo de um jeito, um bolo do outro, assim, até a receita do bolo mudou, né? Tem gente que nem mais bolo faz, compra ali na padaria. Com certeza. Então, assim, não é receita de bolo, né? Cada um tem o seu modus operandi, né? Exatamente. Eu conheço gente que prefere trabalhar à noite, ele acorda bem mais tarde, e qual é o problema nisso? Eu, por exemplo, eu sou do dia. Tá. O meu melhor índice de entrega ocorre sempre no período da manhã período da tarde. Quando chega início de noite, meu corpo já está dizendo tá na hora de parar. Minha mulher costuma dizer, a Renata diz assim, eu não sou mulher da noite. Tem uma festa, alguma coisa, eu não sou mulher da noite. Pronto, Aí o Eduardo diz também, né? Eu não sou homem da noite. Eu não sou homem da noite, não. Eu sou homem do dia. Homem, como é que tu enxugava gelo? Não era dela de dia, né? Ou enxugava não, descarregava. Eu pensei que você... Aí eu disse aqui, você trabalha, eu nunca fui, não. Não, gente, não. Eduardo Calaça é um comunicador e ele começou a vida descarregando caminhão de gelo, não foi enxugando gelo, entendeu? Essa foi boa. E como é que tu descarregava caminhão de gelo? Era de dia, né? Era de dia. Chegava sempre por volta das 3 horas da tarde. Mas tu era da balada da noite, não? Quando era solteiro? Não. É como eu te falei, eu abria a mão. Entendi. De ir pra uma festa, eu abri a mão de jogar futebol. Tá ouvindo aí, né, galera? Vocês aí... Tô brincando, né? Eu sou DJ, o DJ pode, essa porra, né? Pra poder estudar, pra poder ver alguma coisa diferente. Porque eu não queria... Eu olhava pro lado, eu morei a minha infância toda no Salvador Lira, no Santa Lúcia. Rapaz, tu é meu pá mesmo, né? Eu morei no Santa Mário, tu no Salvador Lira, então beleza. Eu acho que eu já andava de ônibus. Andava. Caraca, então eu tava no ponto, no Santa Mário, tu vinha no Salvador, que eu peguei muito Salvador Lira. Salvador Lira, Cambuci? Eu tinha um amigo, Salvador Lira, Cambuci. Pronto, então é de lá que a gente... Essa foi boa. Eu passava lá no Cambuci, no meu das canas. Caralho, é isso mesmo. Eu estudei no CEPA, no Moreira e Silva, e eu ficava na pista ali esperando os ônibus, porque o ônibus de onde eu morava passava a cada 2 horas. Aí quem perdesse um, eu ia a pé pra pista e pegava o Salvador Lira. Eu tinha até um amigo chamado Newton, lembro, faz muitos anos isso, que ele morava no Salvador Lira. Então, às vezes, a gente largava e ia bater lá, assim. Então, tem aquela lembrança forte.
Cara, que história interessante a tua. É de superação e tal. Então, como você dizendo, você morava no Salvador Lira, tem uma história, então você precisava de um esforço a mais, um plus para virar a chave, né? Exatamente, exatamente. Eu me acordava às 4h30 da manhã. Cara. Para poder conseguir pegar o Salvador Lira Cambucice, não só depois de 2 horas. Depois de 2 horas também. Isso, e aí a vida não acontecia se eu perdesse o ônibus. Imagina. E assim, foi sempre com muito sacrifício, com muita consciência também, determinação. Mas assim, eu fico muito feliz pelas escolhas que eu fiz. E fico feliz também por saber que essas escolhas, essas histórias vão servir como inspiração e exemplos, primeiro para os meus filhos. Boa. Né? Boa. E depois para quem se identificar. Porque eu não quero que seja só mais uma história. Eduardo, o mercado de trabalho, um cara que tem essa posição como a sua, que comunica, né, que sempre está se relacionando, muita gente passando por perto, tem um Simancol, ou seja, tem uma métrica de como anda o mercado de trabalho. Com relação ao nosso Nordeste, Alagoas e tal, como é que você enxerga esse crescimento do mercado de trabalho? Há uma carência de pessoas para inspirar, de inspiradores, de líderes e tal, onde poderia ser melhor contribuído, colaborado para que esse mercado de trabalho melhorasse? Bem, quando nós falamos em liderança, nós precisamos entender que o processo de desenvolvimento de um líder, ele começa em cada um, certo? E a liderança, ela pode ser, você pode atuar como líder em diversas áreas, né? Em casa, porque o conceito de liderança ele pode ser aplicado em diversas formas. Eu costumo dizer também que há espaço no mercado de trabalho para todos que estiverem bem treinados, todos que estiverem conectados, todos que forem excepcionais. Então não adianta você querer disputar uma vaga no mercado de trabalho se você não estiver preparado para exercer aquela função. Eu costumo afirmar também que existe uma relação muito forte entre responsabilidades e competência. Não adianta você ser responsável por um time se você não tem as competências necessárias para poder desenvolvê-los. Não adianta você se achar competente se você não tem compromisso, responsabilidades para com você e para com os outros. Então, é um sistema, é uma grande engrenagem, onde cada competência, cada habilidade, cada situação, cada ambiente está conectado. E se algum dente, alguma ponte dessa conexão quebrar, o sistema todo pode entrar em colapso. Compromete o ecossistema, né? Exatamente. Porque somos um conjunto de habilidades. Eduardo, você tem aí, vamos falar aqui de 2 vertentes. Você tem como treinar, capacitar líderes que já são líderes, digamos assim, reciclar, renovar e tal, e formar novos líderes. Qual a diferença para você? Que nível de esforço? Onde é que você concentra mais nível de esforço? Preparar, treinar quem já é e está no mercado, mas precisa de um renovo, ou preparar novos mesmo assim? É mais difícil a gente trabalhar quem já está no mercado, por conta dos vícios. Normalmente, quem está no mercado já trilhou um caminho e acredita que aquele caminho é o mais viável para si. Então, a gente precisa iniciar, primeiramente, um processo de desconstrução. O líder, ele precisa aceitar que aquela habilidade, daquela forma que ele aplica, ela não está mais dando resultado. E aí tem um elementozinho que dificulta muito o nosso trabalho, que é o ego. As pessoas têm medo de aceitar o erro. As pessoas têm medo de reconhecer suas dificuldades. Perder a posição, de dar um passo para trás. Eles não conseguem enxergar que, na maioria das vezes, dar um passo para trás significa dar um salto enorme no futuro. E esse processo de desconstrução ele é muito complicado, ele é muito complexo. Porque se ele não for muito bem feito, a gente pode destruir o colega, a gente pode destruir o líder. E o processo de reconstrução, quando ele é traumático, né? Quando o processo de desconstrução ele é traumático, o processo de construção ele se torna muito mais difícil. O líder, né? Ou melhor, o aspirante a líder, sim, ele vem aberto, ele quer aprender. Essa geração nova, aqueles que realmente querem, porque também muitos tem boa parte que não está nem aí com a história do Brasil. Muitos querem ganhar dinheiro, querem ocupar a posição para poder ganhar dinheiro. Quer os louros, ou seja, quer só o resultado. Pagar o preço, aí não, aí é demais, né? Exatamente.
Mas também aqueles que decidem querer, aqueles que abraçam a causa vão longe, né? Esses muito aí, longe, muito longe. A gente tem visto aí vários jovens, novos ainda, mas que em posições de destaque, com a cabeça. Outro dia eu conversei com um cara, recentemente, de 22 anos, que eu fiquei, caraca, velho, a mentalidade do cara tava lá na frente, anos-luz, entendeu? A perspicácia, a capacidade, o poder de abstração, dele pegar os detalhes ali para fazer as coisas acontecerem, enxergando tanto a tecnologia, uma pessoa ligada à tecnologia e a humanas, porque essa conciliação e essa união entre você pegar a inteligência humana com a inteligência artificial e fazer dela um bom negócio não é fácil. E aí tem os que se destacam quanto a isso, né? Mas eu entendi, você quis dizer o seguinte, que os novos, a geração nova, para você prepará-los, para você qualificá-los para se tornar grandes líderes, é menos, assim, é mais... O caminho é menos doloroso. É menos doloroso, porque ser líder é se tornar vitrine, é se expor. E na maioria das vezes as pessoas não querem se expor. Quando você está exposto ao erro e ao acerto. Certo? Eu, uma vez, Eduardo, eu trabalhava numa grande empresa e apareceu uma oportunidade de um líder para comandar um escritório até grande, no sul da Bahia, em Itapetinga. E tinha no quadro um cara muito inteligente. O cara era muito inteligente, ele trabalhava no TI, eu gostava muito dele, comportamento exemplar e tal. E eu via que ele era um cara que era uma referência até, e que podia ser um grande líder. E chamei, disse, apareceu a vaga, eu vou promover fulaninho. Chamei fulaninho, fiz todo um preâmbulo, mostrei para ele o cenário e disse, essa vez é tua. Tu é a bola da vez. E tal, ele olhou assim, passou um tempão e disse, Jaelson, quero não. E o cara ia ganhar assim, 3 vezes mais. Era um negócio assim, ele ia logicamente ser gradual, mas ele virava de salário na largada. E a posição, como você falou, ia ser vitrine, ia comandar e tal e tal. E eu achei que ele ia ficar emocionado e querer, porque eu mesmo, por muito menos, eu fiquei e abracei. Eu que tinha para fazer, o que tinha de liderança, eu saí liderando até, se fosse para eu comandar a porta do banheiro, eu ia. Porque, e aí, curso que tivesse. E ele disse não. Aí eu fiquei incrível. Ele disse, não, cara, quero não. Aí eu disse, cara, beleza, maravilha, eu entendo. E obviamente que isso está na sua mão. Mas só para eu fiquei curioso, qual a causa, qual a razão de você achar que não? Ele, rapaz, é porque tá tão bonzinho aqui. E se eu for líder? Aí você cobrado, você não sei o quê. Todo mundo vai ficar falando comigo. Eu não gosto de estar respondendo, eu gosto de estar no meu canto quieto. E aí vai ser problema pro meu lado, tal. Aí eu entendi, disse, então beleza, continue na sua batida, vá ganhar o seu saláriozinho, né? É assim a vida, né? Cada um com as suas escolhas, né? Mas foi muito interessante esse posicionamento dele. Talvez a maior demonstração de uma das competências do líder, que é do autoconhecimento, ele exerceu nessa hora. Ele exerceu. E depois, até naquela ocasião, você falou agora e disse, você realmente fechou aí com um pensamento muito bom. Quando ele disse não, eu fiquei até assim meio, como é que o cara diz não? Mas depois eu entendi e achei que ele estava certo. Porque realmente a habilidade dele, as competências dele, estava muito mais voltada para o que ele fazia. Isso é uma realidade, né? Isso é fato. Eduardo, nós temos, cara, nessa temática aí, muita coisa a falar. E eu vou deixar esse gostinho de quero mais para você voltar aqui. Mas eu não vou deixar de graça e vou querer que você fale, cara, dentro de tudo que você vem fazendo nos últimos tempos, do que está previsto agora, nesse início de ano, já pós-carnaval, segundo alguns do Brasil. No Brasil, o ano novo começa... O ano começa depois do carnaval, então já que começou o ano, né? Você estava realizando um evento. Fala um pouquinho desse evento aí, que vai acontecer agora em março. Isso, no dia 25 de março, lá no Hotel Ritz Lagoa da Anta, a gente vai estar realizando, junto com vários nomes locais, a jornada Líder de Impacto. Então vamos estar reunindo profissionais como Jaelson Gomes, Boa. Valesca, Keila Gabriela, Isabela Careca, Carlos Jorge, embaixador. Todos vão trazer uma perspectiva diferente do que é liderar. Liderar com humanidade, liderar com foco em pessoas, liderar com foco em alta performance e resultados sustentáveis. Então, a gente busca, na verdade, sair um pouco do convencional e se aprofundar ao máximo em níveis diferenciados de conhecimento. E o melhor de tudo, com prata da casa.
prata que conhece a nossa realidade, que conhece o perfil do público local e que vai certamente ajudar todos nós a potencializar ainda mais os resultados esperados. Então a gente vai estar trabalhando no dia 25, vai ser uma jornada de 10 horas, uma imersão bem profunda. Serão abordadas mais de 12 competências essenciais para o desenvolvimento de líderes e entrega de resultados. Então, quero convidar todos vocês. As inscrições vão estar disponíveis a partir de hoje, às 19 horas. Que benção. Lá no meu Instagram, Eduardo_Calaça. E no Instagram também da turma que vai estar participando. A gente vai estar disponibilizando os links para que possam estar comercializando. As inscrições são limitadas, tá certo? Mas o conteúdo é ilimitado. Conteúdo top do sucesso. Muito bom. Estivemos aqui com o Eduardo Calaça, é o cara que é ligado à comunicação. Isso me encantou muito, Eduardo. E eu fiquei aqui, você falando o tempo todo, eu lembrando assim, eu disse, cara, esse cara vai vir aqui para lançar o livro dele, né? Depois do assalto, mudei minha vida. Coisa do tipo. Olha. Mas olha, deixa eu lhe contar. Você já está escrevendo esse livro? Já começou ou vai começar? Já tem um esboço dele. Que massa, olha só. Já tem um esboço dele. Gente, eu não sabia não, viu? Aqui. Já tem o esboço dele e já tem, inclusive, algumas sugestões de título. Pronto, muito bom. E acredito que até o próximo ano ele está saindo. Bom, muito bom. Olha só, eu disse na intuição apenas, porque vi que é cabível. Isso é conexão. É conexão. Tem um espaço. E aqui no TheCast vai estar aberto para você vir lançar seu livro. Aliás, aqui para frente a gente vai fazer aí Conversar bastante. Conversar bastante. Quero te agradecer pela sua presença aqui, te desejar muito sucesso, não só nesse evento, também nesse evento, mas em toda a sua jornada aí, nessa pegada, nesse espírito de preparar líderes, de treinar líderes que a gente tanto precisa. Okay? É isso aí, vamos embora. Obrigado mais uma vez e até breve. Muito bom. Eu quero agradecer a você que nos segue e dizer também que você não pode deixar de ir lá no nosso canal e se inscrever, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações e nos segue nas redes sociais também. TheCast, o podcast que chegou para destravar ideias. Vem com a gente, até a próxima, aprove Deus.